Ok, bom dia. Vamos demonstrar aqui como utilizar os parâmetros de DW Control. Parâmetros aqui, esse arquivo do QR Control Commands é utilizado para indexar arquivos diretamente no QR. Isso aqui facilita muito na hora de fazer integração, pelo menos eu enxergo assim. E ou fazer, sim, fazer uma integração, ou enviar dados extraídos de alguma aplicação terceira. Aqui temos, que eu então faria? Ou seja, enviaríamos um documento dentro da pasta importar. Nessa pasta importar a gente armazenaria o documento, ficaria monitorando essa pasta. Monitorando essa pasta, a gente, o DocuWare, ele salvaria aqui com todos os dados, né? Todos os índices que a gente suministrar nesse arquivo. O arquivo, gente, seria um arquivo de configuração, vou mostrar aqui mais adiante. Porque onde pegar essas informações, onde que a gente coleta essas informações, vai ser, temos esse KVA aqui, que é o mais importante, tá? Como se usa. Eh, Depois temos mais parâmetros aqui, os comandos em si, tá? Que demonstra como fazer. E também temos o knowledge, não? O suporte aqui, seriam os três lugares onde você vai achar essa informação, pelo menos o que eu achei nesse momento, até esta data 2023. Ok, vou fazer isso na prática para ver, para registrar em si. Lá. Então, o primeiro que temos que fazer é criar um processamento de documentos, tá? Isso aqui está nesse KVA, tá? Seguindo esse KVA você vai conseguir fazer. Uma coisa é a gente Uma coisa é a gente fazer, outra coisa é a gente só ler. Então, importado, TW, CTRL. Novo. Então, aqui a gente vai colocar que vamos utilizar a pasta. Tá? Vamos a selecionar. Desculpa, não. Colocamos mais opções. Não. Selecionar. Scanner. Printer. Essa informação. Usar metadados aqui. Ok. Então, tinha esquecido, tá? Usar metadados. Ok, DW Control. Tem outras formas de você fazer essa interação, mas com algumas parceiras, não? Que tem algum desenvolvimento em uma aplicação terceira, não? Da Ricoh, da HP, certo? Mas vamos fazer com os metadados DW Control. Então, tem três formas aqui dentro do DW Control de fazer. Por meio do nome de arquivos, o que ele vai fazer? Você vai ter aqui tenho aqui os exemplos, tá? Vou deixar compartilhado isso aqui, tá? Então, tenho aqui as invoices, tá? Então, ele tem que ter o mesmo nome. Então, o DocuWare ele vai saber que esse arquivo ele tem que ir a buscar esse arquivo. Então, aqui vemos as configurações. Então, simples, tá? Isso aqui é obrigatório. Depois temos page, né? Com os seguintes, o nome dos campos. Campos e o tipo, tá? Você vai ver que tem diferentes tipos aqui. Você pode configurar aqui. Nesse caso, eu estou trabalhando simplesmente com texto. E depois temos o valor, que é Peter Engineering. Tá? Isso aqui é um pouquinho mais técnico, mas fazendo mais para registrar. Então, e os valores das outros dos campos. Ok? Então, temos pelo nome do arquivo, pela pasta comum. Ou seja, você tem uma segunda forma que seria a pasta comum. A pasta comum seria, tenho o arquivo em si e tenho qualquer nome desse DW Control, não precisa ter o mesmo nome. E como que vai saber que é esse nome, que é esse arquivo que eu tenho que fazer a importação?
simplesmente ele vai colocar assim como um caminho relativo, tá? Então, aqui tem o caminho, o pet, e simplesmente com o caminho relativo ele vai saber. E depois tem pela definição do arquivo de metadados. Então, a terceira opção é a definição do arquivo metadados. Então, é a mesma coisa, mas eu consigo você colocar em outra pasta, tá? Provavelmente você utiliza um subfolder, mas aqui eu consigo identificar exatamente o caminho onde se encontra esse arquivo. Então, coloco o path completo. Também outra coisa, um quarto caso que eu fiz aqui, que eu não sabia de verdade, isso aqui. Então, dá para colocar arquivos anexos. Então, você tiver, se você colocar dois arquivos aqui dentro da definição, você consegue colocar dentro dessa definição, você consegue colocar um segundo arquivo, tá? E ele fica anexo dentro do Docware. Interessante isso. Pode servir em alguns casos, não? Sobretudo se vai fazer uma integração ou vai pegar algum legado assim. Vamos fazer isso em prática aqui. Vamos a fazer primeiro pelo nome do arquivo. Ou para o destino. Destino pode ser para a bandeja, certo? Destino, no caso, colocar em contratos. Aqui é uma máquina virtual PTC Engine dentro do meu mesmo. Então aqui tem um processamento e as permissões. Usuário. Ok. Uma das coisas que tem que estar funcionando é o Docware Desktop, não? Eu já estou monitorando essa pasta, tá? Isso aí é bem tranquilo para quem está já querendo fazer algum tipo de situação aqui. Então eu vou explicar como monitorar uma pasta. Então estou monitorando a pasta importar, a pasta que está dentro do desktop. E bom, tá, outra coisa aqui dentro do desktop e que você tem que colocar o tipo de configuração que você vai fazer, certo? Então, no caso aqui, eu fiz o importar de wcontrol, certo? Estava aqui. Então você coloca a configuração de já fez aqui dentro do documento. Ok, então simplesmente isso. Agora o que a gente tem que fazer aqui vai ser importar os arquivos dentro dessa pasta importar e ele vai armazenar automático, tá? E tentar ou o nome do arquivos. O Docware aí dentro dos KBA, eles já te mandam um exemplo, tá? Que é o que eu estou usando, mas ele te manda um exemplo simples, você não vai encontrar um sample com a definição de arquivo de metadados, tá? Isso é outro que eu fiz, tá? Então vamos simplesmente arrastar, tá? Ele nem entrou, tá vendo que nem entrou? Por quê? Porque já importou, tá? Importando essa aplicação, já está indo. Ele vai me dar o aviso de concluir. Vou atualizar aqui e vai aparecer o documento, né, indexado, tá? Eu coloquei só 4 índices, tá? Não tem nada a ver com aí, mas para ver que funciona. Ok, essa é a primeira configuração. Segunda configuração, vamos a fazer alterar aqui a origem, a colocar que é pela pasta comum. Vamos. Vou pegar pela pasta comum. Então aqui eu coloco qualquer nome, relembrando o que eu tinha falado. Então ele vai achar esse documento porque está na mesma pasta, mas o arquivo pode ter qualquer nome. Armazeno. Ok. Armazeno. Mais um. Agora vamos a fazer por meio da definição de metadados. Salvar.
metadados. Então aqui eu tenho direcionado para o para esse arquivo que está dentro desse other folder, dessa outra pasta, não? Seleciono. Ah, tá. Uma das coisas importantes aqui, que eu reparei, isso aqui é um erro, ele não funciona bem, já é a terceira ou quarta vez que acontece. Então, quando você coloca essa configuração, né, não enxergou, tá? Então, vou parar e tenho que reiniciar ele. A ver se foi. Ah, agora foi. Tá vendo? Então, ele não funcionou de primeira, tá? Então, tive que parar e reiniciar para que ele funcione. Uma coisa interessante que agora estou vendo é que os arquivos que eu estou colocando, ele não tem DW Control como ele fala no KBA. E mesmo assim ele funciona. Acho que ele identifica, lê exatamente qual que é o arquivo, o tipo do arquivo, não? Ah, tá, porque aqui tá como DW Control, então não teria problema, não. Então, tá funcionando, tá? Então, ok. E bom, a gente vai ver o arquivo aqui. Beleza. Tá? E vamos a fazer a quarta, que seria a mesma, mas simplesmente utilizando dois arquivos de anexo. Então, dois arquivos de anexo, então temos dois anexos aí. Vou excluir essa parte só para não atrapalhe. Tá vendo que ele não tem o DW Control aí, mas mesmo assim. Ok, já importou. Esse aqui importou super rápido. Vamos aqui. Precisamos, então devemos ter dois arquivos aqui. Isso mesmo, tá? Um arquivo em anexo aqui. Segundo arquivo que eu coloquei. Bom, então assim como que funciona. Tá bastante claro. Eu acho interessante. E se eu tiver que fazer algum tipo de alteração de integração, de extração de dados, é interessante que caia nessa pasta, seja monitorada e você consegue criar esse arquivo Python eh, em alguma outra linguagem para fazer essa integração. Tá bom? Muito obrigado.